E sendo bem sincero aqui contigo, uma linguagem mais fácil de se aprender para você que está iniciando na programação vai fazer você se desenvolver mais rápido como programador. Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E aí filhote, qual que é a melhor linguagem de programação para iniciantes? Quem está começando na carreira de programador quer saber qual que é a melhor linguagem, qual que é a linguagem mais adequada, qual a linguagem que tem mais praticidade para ele conseguir se desenvolver enquanto programador. A questão é que existem tantas linguagens espalhadas aí pelo mundo da computação que todo iniciante acaba ficando meio que perdido, e isso é totalmente normal para quem está entrando nesse mundo nesse momento. Então a ideia desse vídeo é justamente mostrar para você qual que é a melhor linguagem de programação, na minha visão, para você que está começando na carreira de programador e está perdido nesse mundaréu de linguagens espalhadas aí pela computação. E eu vou responder logo de cara aqui para você. E aí, lógico, se você ficar satisfeito só com essa resposta, tranquilo, pode fechar o vídeo, pode ir embora, não tem problema. Mas se você quiser entender os motivos mais profundos, aí eu te recomendo que fique comigo até o final, já porque eu vou colocar aqui um ranking de linguagens que, na minha visão, são as mais fáceis para você aprender ao longo da sua carreira de programador. Então, logo de cara, a linguagem mais fácil de você aprender, por enquanto, é a linguagem Python, na minha visão. Existem outras que brigam ali com Python quanto à simplicidade, como a linguagem Ruby, por exemplo, a linguagem Go, mas via de regra eu vou apontar aqui aquela linguagem que, na minha visão, é a mais fácil de se aprender, então vai ficar sendo a linguagem Python. E agora, para você que continuou no vídeo depois de eu ter anunciado qual que era a linguagem mais fácil, eu vou explanar um pouco mais e apontar alguns detalhes, alguns poréns dessas linguagens que são consideradas como fáceis de aprender. Primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui contigo. Uma linguagem fácil não significa que ela tenha tanta aderência do mercado. Detalhe, eu não estou dizendo que o Python não tem, não é isso. Eu estou querendo dizer que, às vezes, compensa muito mais você verificar qual tipo de linguagem que o mercado está requerendo naquele momento e qual que é a perspectiva daquela linguagem continuar sendo requerida a médio e longo prazo, porque senão às vezes você acaba meio que se dedicando a uma linguagem específica só porque ela é fácil de você aprender, você está iniciando na programação, que é uma linguagem mais de boa para poder trabalhar, e aí quando você entra no mercado de trabalho você fala, pô, essa linguagem ela acaba não sendo muito aceita, ela não tem tantas empresas contratando, ela não dá para desenvolver projetos multiplataformas, e você acaba meio que dando um tiro no pé, porque você aprende com a linguagem fácil e quando chega no mercado de trabalho, você acaba tendo que aprender uma outra linguagem ou até outras linguagens para conseguir estar atuando de fato como programador. Porque garanto para você, cara, é um pé no saco você ter que aprender uma linguagem, dominar aquela linguagem e aí de repente chega no mercado de trabalho, você tem que migrar de linguagem justamente por essa falta de aderência. E aí você acaba tendo que aprender um monte de linguagem, quando na verdade você poderia ter iniciado o seu processo de aprendizagem por uma linguagem um pouquinho mais difícil, mas que tivesse mais espaço dentro do mercado de trabalho. Porque aprender 2, 3, 4, 10 linguagens não é o caminho ideal para você que está começando. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo bastante a respeito disso. Estou deixando esses vídeos aqui nos cards, aqui na descrição. Então sempre que eu comentar alguma coisa, aparecer um aviso aqui nos cards, você sabe que tem um outro vídeo relacionado àquele tema que eu acabei de falar. E outra coisa, nem sempre a linguagem mais fácil ela é adequada àquele ambiente que você quer trabalhar. Por exemplo, digamos que você queira atuar com ambiente mobile, né? Você quer desenvolver aplicativos para smartphones, para tablets, smart TVs, enfim. E aí você tem uma linguagem que você considera fácil, mas só que ela não é tão adaptada para esse tipo de ambiente. E aí você aprende a programar naquela linguagem, domina aquela linguagem, aprende frameworks daquela linguagem e vai ter que trabalhar num outro tipo de ambiente que não é aquele que você deseja, por conta de a linguagem não estar totalmente adequada ao ambiente desejado. Por isso que eu sempre recomendo, primeiro veja o ambiente que você quer começar a trabalhar. Você quer ser um programador web? Você quer ser um programador desktop? Você quer ser um programador mobile? Define o que você quer fazer. E com base nisso, você vai ter aí um leque de linguagens dentro daquele tipo de ambiente e aí fica muito mais fácil de você escolher a linguagem mais fácil, sabendo o ambiente que você quer trabalhar. Particularmente, se você está começando agora, minha recomendação é que você parta para o desenvolvimento em ambiente web. Tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo
porquê dessa minha escolha e preferência pelo ambiente web, depois você dá uma conferida. O link está aqui nos cards, também na descrição. É interessante você entender o porquê dessa escolha minha do ambiente web em detrimento ao ambiente desktop ou ambiente mobile. E se você chegou até esse ponto do vídeo, já entendi que o conteúdo está sendo interessante para você, mas ainda assim não vou nem pedir para você curtir, que com certeza você já clicou no curtir aqui nesse vídeo. Afinal de contas, estou entregando conteúdo aqui de primeira categoria para você que quer saber qual a melhor linguagem para você iniciar na programação. Então não vou nem pedir para você curtir esse vídeo. E tem mais um detalhe. Toda linguagem que é fácil para se aprender, tem muita gente aprendendo, né? Você achou que você era a última bolacha do pacote, que só você buscou por qual linguagem, qual a melhor linguagem para aprender programação, iniciante e tal. Você acha que só você buscou por isso? Com certeza absoluta, não. Várias outras pessoas também buscaram pelo mesmo assunto. Várias outras pessoas buscarão futuramente também por esse assunto. Ou seja, você vai ter uma grande comunidade, mas você também está tendendo a ter muita concorrência naquela linguagem. Afinal de contas, todo mundo vai querer a linguagem mais fácil de iniciar na programação. E aí, se todo mundo escolher a mesma linguagem, lá na frente, cara, você vai ter um mercado aí com um monte de concorrente para aquela linguagem. Até vai ter demanda de trabalho, mas às vezes a quantidade de profissionais naquela linguagem vai ser tamanha que o mercado vai ter que escolher apenas alguns desses profissionais. E nessa você pode acabar ficando de fora. E sendo bem sincero aqui contigo, uma linguagem mais fácil de se aprender para você que está iniciando na programação vai fazer você se desenvolver mais rápido como programador, mas vai acabar deixando você um pouco preguiçoso e também vai deixar o seu conhecimento no nível mais raso, né? Afinal de contas, linguagens como Python, por exemplo, embora facilitem muito a vida, elas acabam não deixando o programador se adequar a cenários que são comuns a outras linguagens. Então, se você começar a programar um Python e depois migrar para um Java por algum motivo, ou precisar desenvolver uma aplicação específica em Java, cara, é grande certeza que você vai ficar perdido. E o motivo é o seguinte, o Python vai deixar você com conhecimento de uma linguagem simples, de uma linguagem fácil. E nem todas as linguagens de programação são simples ou fáceis. Em resumo, você, quando vir alguma outra linguagem, algum outro tipo de linguagem, pode acabar tomando um susto devido à complexidade que você não está acostumado. E a grande verdade é que não existe bem uma dificuldade de aprender a linguagem em si. A parte mais difícil, sendo bem sincero contigo aqui, é o camarada dominar a lógica de programação. Então, minha recomendação é que você veja vídeos aqui no YouTube, dê uma verificada aí na internet, cursinhos de lógica de programação. Eu tenho o meu curso de lógica, também estou deixando o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Por quê? Você dominando a lógica de programação, você vai ter muito mais facilidade assim, muito mais de verdade, na hora de entrar de fato, de cabeça, numa linguagem de programação. Não tem como você programar sem aprender lógica de programação. Se concentra. Quem tenta aprender a programar sem passar pela lógica, está metendo os pés pelas mãos e vai dar alguma caca em algum momento. Então começa pela lógica de programação. Tem muita gente que acha que lógica de programação é só if else, laços de repetição, conteúdos triviais. Não é bem assim. Lógica de programação, de verdade, vai a nível profundo dentro da computação, inclusive nos aspectos matemáticos da computação. Então, se você quiser aprender a programar de verdade, cara, não marca bobeira, não dorme na selva. O link do meu curso de lógica está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Segura aí que agora eu vou fazer para você um ranking, na minha visão, tá? Das linguagens que são mais fáceis de você aprender, né? Que são as linguagens ideais para você que está iniciando na programação. Ressalto, aqui não tem como colocar todas as linguagens. Então, se você é um daqueles caras que já fica com os dedinhos aí tremendo, doidinhos para poder fazer comentários sem noção, então, primeiro, não vou colocar aqui todas as linguagens do mundo. Segundo, são as linguagens que, na minha visão pessoal, são aquelas mais fáceis de você iniciar na programação. Ah, mas aproveitando, se você ainda não está inscrito aqui no canal, você está marcando bobeira e está dormindo na selva, hein, filhão? Clica aqui no botão se inscreve, ativa as notificações. Sempre que eu postar um conteúdo novo, você vai receber um aviso aí no seu celular e no seu e-mail. Clica no botão. Vamos lá. Essa listagem eu vou fazer aqui das mais fáceis para as mais difíceis, na minha visão, ok? A gente começa então, obviamente, com a linguagem Python. Ela é a linguagem mais fácil, na minha visão, para você que está começando na programação, para você que está iniciando
na carreira de programador, ela com certeza é a linguagem mais fácil para você aprender. Seguida da linguagem PHP. O PHP, embora ele seja um pouquinho complexo em alguns pontos, no geral, é uma linguagem extremamente simples de você aprender, de você dominar. Você tem que instalar pouquíssimas coisas dentro do seu computador para começar a rodá-la. Então, PHP, com certeza, fica aí na segunda posição de linguagem mais fácil para se aprender. Seguida da linguagem JavaScript. O JavaScript já foi muito fácil de se aprender lá na década de 90, comecinho dos anos 2000. Só que o JavaScript se popularizou tanto, criou tantas bibliotecas, tantas derivações, tantas variações dele, que hoje em dia eu considero que JavaScript não é uma linguagem tão simples de se aprender. Talvez lá na década de 90 ele ficasse acima do PHP quanto à facilidade. Hoje em dia, com certeza absoluta, o PHP é mais fácil de se aprender do que o JavaScript devido às suas variações. E a gente vai para a linguagem Ruby. O Ruby ele tem uma sintaxe bem simples, quase ali, muito parecida na verdade com a simplicidade do Python. Mas eu deixei ele em quarta posição porque o Ruby ele tem uma comunidade bem menor se comparado ao Python. Então, você vai ter uma facilidade de escrever o código, mas quando você tiver algum tipo de dúvida, você vai ter menos conteúdo na internet para conseguir resolver seu problema. Não estou falando que você não vai ter conteúdo para resolver, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que você, em comparação com outras linguagens como o Python, terá com certeza uma comunidade mais reduzida. E aqui eu vou listar a linguagem C, que embora tenha um mercado um pouco mais reduzido, né, não são muitas empresas que contratam programadores C, é uma linguagem que ainda está funcionando, está rodando aí numa boa, tranquilamente. Inclusive, muitas faculdades utilizam a linguagem C para ensinar programação aos seus alunos, justamente pelo fato de ser uma linguagem que vai ali muito mais pesado dentro da parte de programação mesmo em si, né? Ela não é uma linguagem muito superficial. Então, por isso que muitas faculdades acabam aderindo à linguagem C. E eu deixei ela nessa posição pelo seguinte: o C não é uma linguagem orientada a objetos, ou seja, você elimina uma etapa do seu aprendizado. E por isso que, mesmo o C sendo uma linguagem estruturada, tendo a sintaxe um pouquinho mais complexa do que as outras linguagens que eu falei antes, ainda assim ela torna-se um pouco fácil devido a não ter o paradigma de orientação a objetos. Você desenvolve nela de forma estruturada, sequencial, e isso daí corta praticamente aí uns 3 meses seu de aprendizado da linguagem. Em seguida, vou colocar aqui a linguagem Dart e também a linguagem Go. As duas têm uma sintaxe muito tranquila. O Dart se assemelha muito ao JavaScript. O Go tem uma sintaxe muito limpa, muito tranquila também para você trabalhar, e o Go está crescendo bastante. O Dart também está crescendo muito em decorrência de aplicativos que utilizam o framework Flutter. Já falei sobre isso em outros vídeos aqui do canal, depois dá uma conferida, com certeza vão ser complementares a esse assunto. A próxima eu vou listar para você a linguagem Kotlin. O Kotlin ele faz uma ponte muito interessante com a linguagem Java. A gente vai falar do Java daqui a pouquinho, tá? Mas o Kotlin tem uma sintaxe muito simples, fácil de entender, bem intuitiva e com certeza está ganhando espaço aí no mercado, e é uma linguagem que compensa você dar uma verificada. E agora chegamos no C++ e no C Sharp. São duas linguagens aí que já tem um tempo de mercado, já tem uma carreira aí na vida de programadores. Com certeza são linguagens que você tem que dar uma olhada, dar uma explorada. Se você gosta também da parte de software desktop, jogos, né, games, enfim, com certeza essas duas linguagens vão te dar um auxílio muito interessante, e para você que está iniciando, não vai ter tanta dificuldade assim na hora de aprender. Porém, veja que ela está aqui praticamente na penúltima posição, as duas linguagens, ou seja, são linguagens simples, porém nem tanto. E como linguagem mais complexa aqui dessa minha lista, eu deixei a linguagem Java. Cuidado, não confunde JavaScript com Java, são coisas distintas, né? Nunca fale Java querendo se referir a JavaScript. Se você falar isso numa entrevista de emprego, o seu futuro empregador, né, o contratante, vai bater o olho em você e vai falar: pô, esse cara não sabe do que ele está falando. Ele está falando de Java, mas se referindo a JavaScript, ou falando JavaScript se referindo a Java. Então, cuidado, Java é uma coisa, JavaScript é outra, não confunde. Eu deixei o Java por último, porque o Java ele é realmente uma linguagem muito complexa, tá? O Java é uma linguagem difícil, é uma linguagem que depende de muitas bibliotecas para poder funcionar, depende de uma configuração adequada da sua estrutura computacional para funcionar, depende de uma máquina virtual para poder rodar aí dentro do seu computador. Então, o Java, ele, antes de você escrever a primeira linha de código, você já tem ali um leque de dificuldades.
tá? Então por isso que eu deixei o Java como uma linguagem mais difícil para você começar a programar. Mas atente-se, sempre que você começa por uma linguagem difícil, você acaba tendo mais facilidade futuramente para pegar uma linguagem mais simples. Então, se você é um cara mais casca grossa, recomendação, comece por uma linguagem difícil e depois você, na hora de vir um Python, um Ruby, um PHP, um JavaScript, cara, você vai tirar de letra, porque são linguagens cuja sintaxe é muito mais simplória do que um C, um Java mesmo, e aí você vai ter uma facilidade muito grande de fazer uma migração caso precise. E só reforçando, na descrição, link para o meu curso de lógica de programação, também está no primeiro comentário fixado. Com certeza esse curso vai ser o divisor de águas na sua carreira de programador. Mesmo que você já programe, lá no curso vai ter coisa que você nunca imaginou dentro da programação. Então fica o convite aí, link na descrição e primeiro comentário fixado. E eu estou deixando esses 2 vídeos aqui do lado, são complementos para esse mesmo assunto. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você.